pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo, fazer um resumo dos ataques que o Irã fez nesse fim de semana, nesse domingo, no seu inimigo Israel. Então esse ataque já estava prometido, vamos só fazer um resumo aqui rápido para quem está chegando agora não ficar boiando totalmente. Israel fez um ataque aéreo, usando caças de última geração, e eles fizeram esse ataque na embaixada, num anexo, numa sala em anexo à embaixada iraniana dentro da Síria, ok? Então esse ataque aconteceu uns 15 dias atrás. Muito bem, o ataque, o que aconteceu nesse ataque? O ataque, ele vitimou, estava tendo ali uma reunião do que a gente chama grupo do eixo, tá? Ou eixo da resistência. Quem são esse eixo da resistência? São os inimigos de Israel. Eles estavam se reunindo ali, né? Provavelmente para bolar algum plano contra Israel, né? Disse Israel que o motivo do ataque foi esse. E aí Israel efetuou esse ataque para neutralizar um futuro ataque a Israel. Muito bem. Só que, diante a várias situações que Israel vem passando, como a baixa da popularidade de Benjamin Netanyahu, tá? Ele está sendo criticado pelas ações que ele mesmo está fazendo na guerra contra o Hezbollah, contra o Líbano, né, na faixa de Gaza. Então, ele já estava recebendo essas críticas. Além disso, dentro do próprio Israel estava dividido, Israel está dividido, né? Alguns apoiam Netanyahu, a maioria já não está apoiando tanto o Netanyahu, tá? Ele está passando por uma situação de acusações de corrupção. Então, diante de toda essa situação, ele vai fazer esse ataque que eu te falei lá na embaixada. Então, a gente sabe que a embaixada ela tem um regimento, uma lei especial que rege uma embaixada, né? Ela é protegida, o espaço aéreo dela é de um outro país, o terreno, o local onde a embaixada está, ele pertence ao país de origem da embaixada, tá? Não é o país onde a embaixada está, mas pertence ao país dono ali da embaixada. Então, bom, resumindo, esse ataque foi assim uma provocação e uma cutucada no Irã. Na mesma hora, né, a gente sabe que o Irã tem uma presidência e tem um líder ali religioso que exerce muita força de opinião ali no país, os ayatolás, certo? Comentou junto com a presidência que ia haver sim uma resposta a Israel em relação a esse ataque. Beleza. Resumão, show. E aí, essa reação do Irã, a gente ficou alguns dias aí aguardando, tá? Porque a gente sabe que o Irã é um dos maiores exércitos que tem ali na região, tá? Ele só perde para o Egito. E Israel, ele está acho que em quinto ou sexto em nível de exército. Então, assim, o exército do Irã, ele é maior que o de Israel. Então, a gente ficou esperando a proporcionalidade desse ataque. Como ia ser a proporção? Se ia ser uma guerra mesmo travada, se ia ser só uma resposta. E aí os dias foram passando e a gente esperando essa resposta aqui, né? O Irã prometeu a Israel. E aí Israel foi, conseguiu a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam um pouquinho meio que descartando Israel, não querendo ajudar, por culpa lá das eleições que vai haver nos Estados Unidos. O Trump falando que não ia ajudar Israel de jeito nenhum, tá? O Biden ajudando, mas aí também sofreu pressões internas para reduzir a ajuda. Uma série de questões fez com que Israel ficasse meio isolado. Aí, após essa ameaça do Irã, Estados Unidos veio de novo ajudando Israel de uma forma mais eficaz. Muito bem. Aí mandou um líder lá, um general, para ele preparar Israel. Israel ficou preparado, né? Ele foi lá, cutucou e ficou esperando essa reação. Os países se posicionaram, de quem estava a favor, como a Jordânia, a Arábia Saudita, ficaram a favor de Israel. Outros países se posicionaram a favor do Irã. Então ficou essa tensão aí. E definitivamente neste domingo aconteceu o tão esperado ataque do Irã, a resposta do Irã. Fique por dentro de tudo que acontece de forma bem rápida e bem resumida aqui no nosso canal. Então no domingo o ataque aconteceu, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o tipo de ataque que foi. E Israel já prometeu que vai retalhar, vai contra, né, a resposta. Israel começou, o Irã deu uma resposta, e Israel já falou que vai dar uma contra-resposta. De manhã mesmo, Netanyahu não perdeu tempo e já se reuniu com grupos dos Estados Unidos, do G7 e do Conselho de Segurança da ONU, para já alinhar o que vai ser feito como uma contra-resposta
desse ataque iraniano. Vamos falar do ataque propriamente dito. Irã utilizou mais ou menos aí com artefatos entre mísseis e drones. Os drones Shahed são drones suicidas, são drones kamikazes, são drones que são munidos de bombas e eles vão para o alvo e se destroem no alvo, como os kamikazes faziam na Segunda Guerra Mundial. Esses drones também são ofertados pela Rússia, também são utilizados pela Rússia. Então, entre mísseis e drones foi usado aí um ataque aéreo na casa de uns 300 artefatos bélicos, entre mísseis e drones. A defesa israelense já estava preparada para esse ataque, ok? E eles têm o chamado Domo de Ferro, tá? Que é um sistema de defesa de radares e de sensores que captam a chegada desses mísseis, desses drones. Então, assim, foi um sucesso a defesa israelense, né, em relação a esses ataques, foi um sucesso. O ataque realmente, o escaldo do ataque não teve vidas, não teve morte, não teve perdas fatais. Apesar dessa chuva de drones e mísseis, o sistema de defesa, o DOM, ele conseguiu segurar. Então parece que teve uma base, só teve um incidente numa base israelense e uma menina, né, se machucou com estilhaços de alguma explosão. Então, assim, de todo esse ataque, o Israel ele só teve esse tipo de prejuízo. Logo após o ataque, o Irã se manifestou e foi bem pontual falando sobre essa retaliação. Olha, o ataque foi esse, começamos tal hora, terminamos tal hora e foi isso que aconteceu. O ataque do Irã, né, foi esse ataque. Então ele deixou bem explícito ali. A resposta iraniana, ela foi bem assim descritiva, né? Ela foi ali bem exata. Então, logo após o ataque, os iranianos vieram e falaram: ó, o ataque foi esse, o ataque já está encerrado. A resposta está encerrada. E nesse mesmo pronunciamento, o Irã já deixou bem claro para os Estados Unidos não entrar com Israel para uma contra-resposta ou não tentar nenhum tipo de revide Estados Unidos, que os Estados Unidos fique totalmente fora dessa questão Irã e Israel. Ele chegou a avisar que se Estados Unidos tentar alguma coisa, eles vão atentar contra as embaixadas americanas espalhadas no Oriente Médio. E aí, especialistas analisam a situação que Israel saiu, vamos dizer, atacando o Hezbollah, Líbano, Síria, Irã, como um jeito de Netanyahu se manter no poder, como uma espécie de benefício para o Netanyahu. A própria mídia israelense falou que, se não estivesse em guerra, o Netanyahu já estaria sido deposto do cargo, por conta de todas essas acusações, inclusive de corrupção. Então, por ele estar em guerra e talvez, vamos dizer assim, ele provocando essas situações aí, pode ser que ele consiga ficar mais tempo no poder, porque não vão tirar o premier no meio de uma guerra. Tá? Essa análise não é minha, são análises de especialistas no assunto, na área. Então essa resposta do Irã ela foi bem precisa, cirúrgica e calculista. Por quê? Porque para o grupo do eixo, que queria sim uma resposta, o Irã agradou o grupo do eixo, que queria sim uma retaliação contra Israel, também não poderia deixar barato esse ataque lá no consulado, e ao mesmo tempo não foi algo muito pesado para despertar a ira de outros países e do próprio Estados Unidos. Entenderam? Então foi um ataque que foi assim, ó, estou dando uma resposta, porém, vamos dizer assim, foi uma resposta exemplar. Foi uma resposta exemplar. Estou dando a resposta, agradei ao pessoal que queria a resposta e também não fiz um estrago tremendo, não criei uma guerra para não envolver os Estados Unidos, coisa que o Irã não quer acontecer. Então ele meio que respondeu e ao mesmo tempo manteve ali um equilíbrio ali no Oriente Médio. Por sua vez, Israel também respondeu, né? O Irã respondeu o ataque, falando que foi bem pontual o ataque. E aí o porta-voz de defesa de Israel também deu uma entrevista, né, falando que não foi só o Iraque que atacou, foi o Iêmen, Iraque e o Líbano na parte do Hezbollah. Hezbollah do Líbano, Iêmen e Iraque. Ou seja, ele quer ali colocar todo mundo na jogada ali. O interessante também é que ele falou que essa vamos colocar assim, uma contra-resposta, porque já teve a resposta, teve a contra-resposta, agora a recontra-resposta de Israel não vai ser diretamente ao Irã,
como país, como território, mas sim as forças islâmicas, já que ele incluiu nesse ataque, né, nesses drones, esses 300 drones que foram enviados para Israel, ele diz de Israel também que ali também tem drones do Iraque, do Hezbollah, do Iêmen. Então seria uma contra-resposta israelense aos países islâmicos. Israel quer fazer esse ataque militar. Porém, na reunião do G7 e do CS da ONU, Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos se pronunciou que esse ataque será diplomático. Os Estados Unidos quer revidar na forma diplomática e Israel já falou que a resposta vai ser vias militares. Analistas também estudam essa posição, essa resposta dos Estados Unidos pouco mais amena, mesmo essa resposta sendo para o Irã, um arqui-inimigo americano, mas os Estados Unidos está pegando leve. Por quê? Porque temos as eleições. Tá? Então os Estados Unidos não quer se envolver agora numa guerra em meio a umas eleições onde poderia tumultuar, né, todo esse processo eleitoral americano. Então, pessoal, com as reuniões do G7, do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Israel, todos ali reunidos para determinar como será essa resposta dos ataques dos drones iranianos, a gente vai ficar por aqui no vídeo esperando o decorrer, os acontecimentos pós essa reunião. Como vai ser? Se Israel vai realmente atacar, como Israel vai atacar, se Israel vai atacar militarmente, já falou que vai, os Estados Unidos só na diplomacia, e aí a gente vai vendo os restos. Para você saber tudo o que acontece no mundo geopolítico e o desenrolar dessas guerras que estão acontecendo, fique no canal, fique comigo. Valeu, pessoal, até a próxima!